mais uma vez com Conversa de Mercado das FCEs, diretamente do estúdio, gravando aqui da feira. Hoje estamos com a equipe da Equilíbrio, em parceria com a Infomerc, que está trabalhando com um e-book que explora as tendências atuais no mercado de wellness e suplementos. O objetivo é analisar a indústria farmacêutica tradicionalmente prescritiva e prever para onde está se direcionando o setor de bem-estar. E a gente tem uma convidada muito especial com a gente aqui hoje, que é a Carolina Godoy, Head of Growth da Equilibrium. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, Viviane. Um prazer estar aqui falando com você. A gente está muito feliz com essa parceria com a FCE. Além desse material que você citou com o pessoal da Infomerc, que é especialista no mercado magistral, a gente trouxe aqui para o evento, para junto com vocês aqui na Arena Talk Science, que está rolando as palestras, uma trilha de conteúdos focados em wellness, no mercado de wellness. O que vai ser do futuro do mercado de wellness para essa indústria farmacêutica, né? A Equilibrium, bem rapidamente, é uma consultoria que existe já há 22 anos no mercado. A gente é muito especializado nesse health marketing, desde a inovação de produtos até a comunicação de produtos consumer health, OTC, VMS. A gente faz trabalhos interessantíssimos para a indústria e a gente está à disposição também para vocês entenderem mais. Mas o nosso foco aqui é levar um conteúdo de valor justamente pensado nesse mercado de wellness. Então a gente trouxe para o evento também, hoje e amanhã, algumas palestras que vão acontecer, entre elas médicos falando de inteligência artificial, médico falando de genoma, né? Esse estudo sobre os genomas e como isso tem uma perspectiva e uma influência no mercado farmacêutico também, cases de mercado. Então tá bem interessante aqui, a gente super agradece a parceria, porque tem tudo a ver, né? A FCE é uma feira que fala muito sobre essa inovação, tá muito na ponta, na tecnologia, na ciência. E é isso que a gente quis agregar aqui junto com essa nossa trilha de wellness. É muito bom. A FCE também está super contente com a parceria com a Equilibrium e a gente tem certeza que o público da feira vai aproveitar muito todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado nesses próximos dias. Isso aí, só o começo. E a gente tem muita pergunta aqui para fazer para você hoje. Vamos lá. Como que vocês veem a evolução da indústria farmacêutica em relação ao bem-estar e a abordagem mais centrada no consumidor? Boa. É assim, a indústria farmacêutica sempre foi muito voltada para o médico como um prescritor, né? A grande força da indústria farmacêutica está aí. Então, muitas vezes, o objetivo final que ela tem é convencer o médico de que aquele medicamento, de que aquela molécula tem um estudo, é eficiente, comprova cientificamente claro, mas leva a informação para o médico para ele poder proclamar para o seu público final. Quando a gente vai para um mercado mais consumer health ou de suplementos, muitas vezes quem é o decisor é o consumidor, né? Então essa pergunta é muito interessante por conta disso. Ele é que está no centro, não necessariamente o prescritor. E aí o que eu percebo? Que muitas indústrias farmacêuticas ainda têm esse olhar que querem trabalhar muito o médico enquanto o formador de opinião e como a alavanca de vendas mesmo dos seus produtos. E acabam se perdendo um pouco por ali, porque existe uma indústria de suplementos também bastante grande, que cresce cada vez mais, trabalhando com essa abordagem e com essa comunicação direta com o consumidor, ou até mesmo com nutricionistas, que é um público que a indústria farmacêutica também não atinge tanto. Tem vários desafios aí, a gente vai poder falar um pouco sobre eles, mas eu acho que é um olhar diferente, é um novo modelo de negócio para a indústria farmacêutica. Alguns estão conseguindo ter agilidade, estar pivotando nesse sentido e caminhando para ter uma velocidade maior nas inovações, colocar esses produtos no mercado sem necessariamente depender do prescritor. Outros que ainda têm muito foco no prescritor acabam sofrendo mais nesse processo de inovação. Então, precisam de mais tempo de estudo, precisam de produtos com maior valor agregado para colocar no mercado. Então, enquanto não tiver um diferencial muito interessante, às vezes não coloca. Ou, às vezes, tem lá, está pensando em inovar, o concorrente vai na frente e já lança na frente. Então, é uma dinâmica de mercado diferente quando a gente fala de suplementos, de vitaminas, minerais. E aí eu acredito que a gente tenha muito
para aprender e entender com essa indústria de consumo, né? Que há muitos anos já faz isso. Como é que a indústria farmacêutica se permite também aprender e inovar com essa indústria de consumo. Então, é um pouco do nosso papel, já que a gente tem uma boa expertise com essa área, levar isso para dentro da indústria farmacêutica, né? É fato que é uma tendência latente, né? E todo esse conteúdo que vai ser apresentado aqui, com certeza vai ser muito bem aproveitado. Me fala um pouco mais, quais são as principais mudanças observadas nas estratégias de posicionamento das marcas de suplementos e produtos wellness nos últimos anos? Esse mercado, especificamente dos produtos wellness, eles têm uma força de vendas, número 1, que não depende só da farmácia como um ponto de venda, né? Então, a indústria farmacêutica, o canal de distribuição dela são as redes de farma, né? Ou a independente ou a rede farmacêutica, porque é ali que o médico indica e a pessoa vai consumir, mesmo que seja um suplemento. Muitas vezes, quando vem numa prescrição de um médico, você já deve ter tido essa experiência também, Viviane, tem um peso, né, maior. Então, mesmo que ele esteja prescrevendo uma vitamina D, esses dias eu fui lá na casa do meu pai, e aí minha mãe falou assim, não, porque o médico passou todos esses medicamentos para o seu pai. E não eram medicamentos, eram suplementos. Mas quando vem da prescrição médica, realmente tem um peso, tem um valor, e dá para entender este movimento da indústria farma nesse sentido, né? Dá até para colocar um valor agregado maior num produto sendo prescritivo pelo médico. Mas, ao mesmo tempo, a indústria de suplementos vem se movimentando fortemente nos últimos anos, tanto no campo mais científico, de trazer toda essa credibilidade junto à ciência e profissionais que se tornam porta-vozes dessas marcas, né? Então, se posicionam dessa forma, como no canal de venda. Então, o canal de venda para o mercado de suplementos hoje não é só a farma. A farma é importante, mas você tem o que a gente chama de rede verde, de canal verde, que são os body shops, as lojas de produtos naturais. E esse é um mercado que a indústria farmacêutica, que tem um suplemento que às vezes poderia estar posicionado lá, ainda não consegue penetrar, né? Não tem ali uma equipe de vendas focada para esse canal, não pensou que isso pode ser um caminho ainda de crescimento. E é um canal que cresce, tem algumas redes que entram e saem, mas é um canal que, de uma forma geral, ele cresce. E a gente não tem leitura de Close-Up, de IQVIA, de Nielsen, ninguém lê esse canal. É um canal muito difícil da gente mensurar, mas a gente sabe que ele faz diferença, porque algumas indústrias de suplementos só usam dele, ou tem ele como o principal. Então, a gente precisa ter um olhar também para o canal, para entender o consumidor desse canal. A indústria farmacêutica precisa olhar para isso, para poder pelo menos se inspirar e entender quais são as necessidades desse consumidor de suplementos, que muitas vezes não é aquela da prescrição médica, né? Não quer encarar como um medicamento. E tem uma coisa interessante também. Uma vez que você está com uma doença já instalada, você vai no médico, o poder dele de indicação é muito forte, né? Como eu comentei aqui, né? Tem uma lista de suplementos que você entende que é um medicamento, mesmo que for caro, você vai comprar, porque você já está com alguma doença instalada. Na prevenção, é um caminho ainda inverso. Muitas vezes o consumidor não foi a um médico, ele ainda não teve acesso a esse médico. Então, como que a indústria consegue pegar esse consumidor ainda mais early adopter, que a gente chama, lá na ponta, né? Como é que a indústria farma faz para se comunicar com ele? Então, a gente tem alguns exemplos, claro, de indústrias que têm se comunicado nesse sentido, mas eu acho que a grande diferença aí resumindo a sua pergunta, é o posicionamento, que a farma ainda está muito no campo da doença, querendo ou não, porque depende do médico. E a indústria de wellness e suplemento muito mais no campo da prevenção, da beleza, da prática de atividade física. As indústrias de suplementos cresceram muito há décadas atrás com a nutrição esportiva, né? Então a gente via lá um suplemento preto, bombado, todo mundo confundia aquilo com hormônio, achando que um pote de whey era um pote de testosterona. E existia um preconceito muito grande. Mas ao longo do tempo, essa indústria se democratizou, ela entendeu isso. Ela falou, não, peraí, eu preciso ter uma comunicação um pouco mais good vibes, né? Não precisa ser só aquela coisa da lata preta, da força física absoluta. E foi para um lado mais da naturalidade, que é uma das tendências que a gente vai falar também.
Então, eu acho que é essa a grande diferença, um posicionamento muito mais de prevenção e mais eclético do que de doença. Eu particularmente acredito que a questão da educação em relação à suplementação, ela vem evoluindo bastante. Eu particularmente suplemento e, assim, são com questões, eu acho que do dia a dia. Um cansaço excessivo que você tem, um sono mal dormido, né? Você dorme e ainda acorda cansado. E eu percebo que essa suplementação, ela faz total diferença. Com certeza, na rotina, na qualidade de vida da gente. E você sabe, você acabou de falar uma coisa chave, Viviane. Eu percebo que faz diferença. O que a gente chama de feel the benefits. Você tem que sentir o benefício para você continuar nesse tratamento. Alguns suplementos não trazem tanto essa percepção, né? Se você toma alguns suplementos para cansaço, por isso que eles são os que mais crescem, assim. É esses que a gente realmente sente uma diferença no corpo. Se você toma um cálcio, você não vai saber que seu osso está ficando mais forte, né? Não tem essa percepção. Então, para a pessoa aderir a esse tratamento mais de longo prazo, é mais difícil porque ela não sente o benefício. Então, tudo que a gente sente algum benefício ou percebe para si ou para o mundo, para o planeta, é o que vai crescer mais, as pessoas vão aderir mais. Com certeza. E baseado nesses dados de prescrição analisados, quais são os benefícios de saúde mais procurados pelos consumidores atualmente? Olha, acho que a gente pode listar alguns aí, mas olhando não só para o nosso estudo, mas para diversos materiais de tendências de mercado. Cito aqui a Mintel também, que é super parceira nossa, e entrega muitos dados ali para os nossos trabalhos. A gente tem a primeira coisa, saúde intestinal, continua crescendo. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente ainda vai vislumbrar um crescimento muito grande de saúde intestinal. Ainda falta muita informação sobre saúde intestinal, como você colocou. As pessoas tomam qualquer tipo de cepa de prebiótico, às vezes achando que vai dar certo, que é para aquilo. E existe uma ciência muito, muito profunda, né? Se a gente olha, por exemplo, o crescimento científico dos estudos feitos com essa parte de probióticos, cresceu exponencialmente, né? Os artigos publicados. Então, a gente sabe que tem um caminho muito longo aí pela frente. Então, esse é um deles. Sono e fadiga, que você colocou, é certamente um outro principal, porque está muito ligado à ansiedade, que é o mal do século. Então, as pessoas vão buscar muito, além da melatonina, o que dá para fazer, né? A gente tem a melatonina aprovada no Brasil já há pouco tempo, mas uma dosagem ainda questionável, muito pequena, frente ao que existe no FDA e outros países. Então, o que dá para a gente continuar pensando no benefício do sono, da ansiedade, com algum outro tipo de fitoterapia, com um mix junto ali para entregar isso para a população. Então, seria o segundo. O terceiro, uma coisa mais voltada para a naturalidade, Viviane. As indústrias farmacêuticas, mesmo as mais tradicionais, já estão olhando para o portfólio, falando o que é aqui que é mais alopático, que eu consigo transformar ou fazer uma união com um fitoterápico, colocar algum elemento natural, porque isso é uma tendência que me aponta também. Daqui 5 anos, isso vai estar muito mais ressaltado aqui. As pessoas vão buscar cada vez mais produtos naturais. O movimento que a gente teve com a indústria de alimentos, a gente pode dizer, né? As pessoas hoje buscam realmente os produtos mais naturais. A gente tem feiras específicas voltadas só para esse tipo de produto. Existe um movimento muito grande. Na indústria farmacêutica, com suplementos em especial, vai ser também muito forte. Então, acho que essas são as principais. E aí, dentro de energia, de sono, dessa perspectiva, a gente teria vários indícios, né? Várias outras. É muito interessante essa colocação que você fez da questão da mudança, da conscientização de uma alimentação melhor, né? E da suplementação. Eu acho que o caminho ele é realmente esse. E você sabe que no Brasil, segundo a ABIAD, que é a Associação Brasileira, né, dessa indústria mais de suplementação, eles colocam que 57% das pessoas já consomem algum tipo de suplemento no Brasil. Já tiveram a experiência de experimentar. O difícil é continuar o tratamento, né? Mas as pessoas que consomem as vitaminas e os minerais, elas geralmente consomem por quê?
Primeiro, a imunidade veio muito forte com a pandemia, principalmente, e isso se manteve. Então, eu tenho que consumir para eu não ficar doente. É a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela vai pensar numa suplementação, né? Depois vem a performance, o sono e tudo mais, que é o que vai crescendo cada vez mais. Mas, novamente, o que é difícil nessa pesquisa mostra é continuar depois de 3 meses. As pessoas acham que tomar 3 meses um suplemento vitamínico é o suficiente. E não, tem coisa que é para a vida toda, né? Então, a gente precisa muito da educação junto, como você colocou, as pessoas entenderem, saberem diferenciar os tipos de suplementos. Como é que você vai fazer uma escolha, né? Vou tomar uma vitamina C, vou tomar um suplemento de A a Z, por que eu preciso disso? Então, tem uma dificuldade nesse sentido que a gente precisa sanar com a educação. E é papel da indústria farmacêutica fazer isso também para o consumidor final. Por que não, né? Você tem um produto que ajuda na saúde da pessoa, mas se ela não souber consumir, o seu propósito não tá cumprido, né? Então, você precisa oferecer produtos muito bons, mas também uma comunicação, um trabalho de agregar serviço para esse paciente, né? Os trabalhos incríveis que a indústria faz de suporte ao paciente também dessa forma. E falando sobre o lado da indústria farmacêutica, como que a ciência, os dados de mercado, eles estão influenciando as decisões dessas empresas no desenvolvimento de novos produtos no setor de suplementos? Eu acho que isso é muito, muito bem estabelecido para eles. Eles têm um trabalho científico muito forte dentro das principais indústrias farmacêuticas, isso é até interno mesmo, né? Tem a área científica, a área médica. É um trabalho que eles fazem exímio, mas muitas vezes é o que está travando o processo de inovação de suplementos, como a gente falou. Então, precisa ter uma velocidade um pouco maior para essa área de suplementos, né? E eu entendo os critérios e toda a qualidade, mas se não tiver agilidade na inovação, processos mais ágeis, vai ser cada vez mais difícil a gente ter produtos competitivos no mercado que venham a ser posicionados para esse consumidor da prevenção, como a gente falou, né? Então, é um trabalho que é muito bem colocado. Olha só, essa próxima pergunta interessa muito para mim. Quais as tendências emergentes que vocês identificaram que estão moldando o mercado de wellness e suplementos para o futuro? Eu acho que eu já falei um pouco disso, pensando nesses pilares que a gente comentou de saúde intestinal, sono, naturalidade principalmente, né? Mas você sabe, eu não sei se é uma outra pergunta que você ia me fazer, mas nessa pesquisa que a gente fez com o pessoal da Infomerc, o que o pessoal da Infomerc faz? Eles são eles são um leitor da indústria magistral, das receitas, dos receituários dessa indústria magistral, que é a indústria de manipulação, e conseguem entender quem é que está prescrevendo o quê na indústria magistral para poder apontar algumas tendências, né? E nesse relatório que a gente levantou, com mais de 500 mil receituários de nutricionistas e médicos, o suplemento mais prescrito por eles é a coenzima Q10. Coenzima Q10 vem despontando tanto para a indústria farmacêutica como na magistral, como um suplemento que faz diferença nesse processo de energia, antioxidante. Eu estava no congresso de cardiologia semana passada e lá eles falaram sobre coenzima Q10 como um coadjuvante para quem toma estatina, que precisa tomar estatina para reduzir colesterol, por exemplo. A coenzima Q10 ajuda a diminuir o efeito colateral que a estatina tem no corpo nas dores musculares. Então, tem uma série de benefícios e tem crescido cada vez mais a coenzima Q10. Depois da coenzima Q10, o que a gente nota são as outras vitaminas. Então, vitamina do complexo B, muito forte, cada vez mais crescendo também, e a gente entendendo benefícios e quantidade da vitamina B12, que ainda o brasileiro, apesar de ter uma alimentação que às vezes parece que não tem deficiência de B12 pelas características dos alimentos, ainda assim, uma suplementação de B12 ajuda positivamente em várias questões. E magnésio. Esses são os 3 que a gente viu que tem um destaque muito grande na prescrição dos médicos e nutricionistas na farma magistral, né? E uma curiosidade, Vivi, pesquisas que a gente faz com nutricionistas, né?
Vai prescrever o produto manipulado ou produto industrializado, né, da farmácia da grande indústria farmacêutica. Qual que é a porcentagem que faz um e que faz outro? Geralmente, 60% dos nutricionistas prescrevem produtos da indústria farmacêutica e 40% manipulado. E aí, quando você vai perguntar por que você não prescreve da indústria farmacêutica, a maioria deles fala em relação à personalização da receita, que é uma das grandes dificuldades aí dos desafios que a indústria farmacêutica vai ter nos próximos anos. Essa personalização, realmente, como é que a gente vai conseguir atender um mercado que, quando a gente olha para o estudo de genoma, você vê que você tem uma capacidade de entender a genética daquela pessoa, indivíduo por indivíduo, e poder ter uma prescrição específica para você, um medicamento feito por realmente medida, né? Sob medida para você. Como é que a gente consegue fazer isso em grande escala, a indústria farmacêutica, para ela corresponder? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que fica. E quem prescreve o suplemento da indústria mesmo, prescreve porque tem mais segurança na indústria do que na farmácia de manipulação. Eu não sei como que isso é medido, não sei se realmente o que está lá é o que eles estão me falando. Apesar de todo o movimento comercial que existe por trás. Então, existe um olhar de muita segurança da indústria farmacêutica, que isso também precisa ser ressaltado, né? E a indústria precisa aproveitar isso também para continuar crescendo aí nesse mercado. E falando nesses desafios, quais são esses que são os mais significativos enfrentados pelas marcas suplementos ao tentar atender essas demandas e essas expectativas dos consumidores? Olha, eu acho que a primeira coisa no Brasil, quando a gente fala de um país continental, é preço, né? A gente está numa situação ainda, num país ainda subdesenvolvido, onde as pessoas muitas vezes não têm dinheiro para fazer 3 refeições por dia. E a gente falando aqui de suplementos que muitas vezes representam uma porcentagem do orçamento das pessoas muito alta. Então, eu acho que marcas que vêm também da própria indústria farmacêutica, voltadas para tentar democratizar um pouco mais o acesso para essas pessoas que têm mais dificuldade mesmo, são muito bem vistas, né? Então, acho que o econômico é um dos principais desafios. E o outro, eu pontuaria também aqui a educação. Porque é assustador, gente. Outra pesquisa que foi feita na SOCESP, no Congresso Paulista de Cardiologia. As pessoas não sabem, por exemplo, né, na pesquisa que eles fizeram, que a obesidade está relacionada a problemas cardiovasculares. Se você for obeso, você vai ter a chance muito maior de você ter algum problema no seu coração por conta do seu sobrepeso. Então, é de uma desinformação enorme a nossa população, né? A gente está falando aqui, às vezes, é só de bolhas, né? Então, eu suplemento porque eu conheço, a Vivi já entende, a gente tem uma condição diferenciada de cultura também, não só de acesso financeiro às coisas. Então, a gente precisa trabalhar esses dois lados. Então, tanto reduzir custos, trabalhar lobby de impostos, porque a gente está falando de prevenção. Então, sim, a gente deveria ter redução de custo de imposto, porque isso vai diminuir as pessoas doentes da máquina pública, né? Toda essa questão macroeconômica mesmo relacionada à saúde, e também a informação e a educação. Eu acho que são os dois principais desafios e objetivos que a gente pode deixar aqui para a indústria farmacêutica. Legal. E essas marcas do setor, elas vêm se adaptando para atingir diferentes gerações, como os millennials e a geração Z? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente olha para a pesquisa com essa geração Millennial e Z, eles não enxergam nem que a farmácia é um ponto de wellness. Eles não entendem isso. A farmácia ainda é um lugar que chama drogaria, né? Que eu vou comprar remédio. Eu vou comprar coisas boas e positivas em outros lugares, nem que seja no e-commerce, né? No digital. Então, como é que a gente se relaciona com esse público? Eu acho que a gente ainda tem um caminho aí, um arroz com feijão para comer, bastante importante, que é um público, sim, que vai ser a geração do futuro, mas mais do que eles, indústria farmacêutica, suplementos, wellness, idosos. A pirâmide brasileira vai se inverter, a gente vai ter cada vez mais pessoas
60 a mais pessoas 60 a mais do que adolescentes de 14 anos no Brasil até 2040, se eu não me engano. E como é que a gente olha para esse público também e atende as necessidades nutricionais dessas pessoas que vão ser cada vez mais latentes. E falando sobre o papel da tecnologia na inovação de produtos e serviços nesse mercado de wellness e suplementos, o que você tem para contar para a gente? Uau! Eu acho que a gente vai falar aqui no próprio evento sobre inteligência artificial e genoma, que são as duas coisas que vêm despontando muito fortemente, como que isso pode sim ajudar a gente no futuro desse mercado de suplementos e minerais. Existem startups trabalhando nesse sentido, de identificar muitas vezes o DNA das pessoas e poder colocar suplementos específicos para as necessidades delas. Startups que analisam uma partícula das suas fezes e identificam qual tipo de cepa probiótica que você vai precisar suplementar também e também já entregam para você algo mais personalizado. Então, tudo que a gente vê está muito relacionado a essa parte de tecnologia e suplementação, né? Mas vamos ver, vamos aguardar hoje as palestras dos médicos para ter mais novidades sobre esse assunto. Ai, com certeza. E vem falando um pouco mais sobre o e-book. Vocês esperam que tenha um impacto sobre as tendências no mercado de wellness e suplementos? Esse material que a gente vai fazer, ele está relacionado a esse estudo com o pessoal da Infomerc, mas também é um resumo do conteúdo que a gente vai ver aqui na feira. Então, a gente vai disponibilizar para as pessoas as gravações das aulas na íntegra e um resumo feito até ajudado por inteligência artificial dos principais insights de cada uma das palestras que a gente pode entregar para o pessoal no pós-evento. Então, vai ser algo bem interessante aí para quem esteve presente, mas para quem também não pôde estar presente, poder baixar. Se vocês quiserem, a gente deixa aqui o link para o download, todas as informações necessárias. Muito interessante. Carol, a nossa entrevista ela foi muito promissora. Informações valiosíssimas. Adorei bater esse papo com você sobre suplementação na indústria farmacêutica. Tenho certeza que o público que está aqui vai adorar todo esse conteúdo. Que bom, tomara. Mais uma vez agradeço pela parceria, pelo convite de estar com a gente aqui na FCE. Vou estar ali prestigiando a palestra da Equilibrium também. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Sucesso para vocês, gente. Se você não conhece a FCE ainda, você está perdendo. Venha na próxima edição, porque realmente é aqui que a inovação acontece. Muitas vezes eu falo com alguns profissionais da indústria farmacêutica, mas que são de marketing, de produto, comercial, que ainda não conhecem a FCE. Falo, você precisa ir, porque é realmente ali onde tudo começa, né? A parte tecnológica, científica, de ingredientes inovadores. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. E esperamos vocês em mais um Conversa de Mercado das FCEs. Até mais.